pela Série A e no domingo enfrenta o Atlético Mineiro. Ao fim do jogo, a torcida do Flamengo já começou a esquentar o clima para a decisão da Copa do Brasil. Tudo por 4-2 e começa agora a preparação para as partidas contra o Internacional e depois a final da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro. O Mengão conseguiu uma boa vitória por 4-2 e nós vamos aqui analisar a imprensa esportiva de todo o Brasil que falou sobre essa repercussão da vitória do Mengão. Mas antes, faz o seguinte, ó, dá aquela moral de sempre, explode o dedo do like e vamos bater uma meta de 5.000 likes para esse vídeo. Mas para isso eu preciso demais da força da torcida do Flamengo em peso aqui no nosso canal. A torcida do Mengão é demais. E se você não é inscrito aqui no nosso canal Meu Mengão React, eu convido você fazer parte, lembrando que todos os dias trazemos para vocês as informações do Flamengo. Então dá aquela moral e se inscreva no canal, nos ajude a chegar aos 300 mil inscritos, tá bom? Vou deixar os créditos desse vídeo ao canal da ESPN Brasil, João Guilherme, Vene Casagrande, link na descrição como créditos. Bora para as últimas informações do Flamengo. A vitória do Flamengo sobre o Juventude, que é exatamente o nosso assunto agora aqui no Sport Center. Vitória no Maracanã, volta de Gabigol marcando, balançando as redes e reclamação por parte do Juventude, que teve seu técnico demitido nesta noite. Pedro Henrique Torre estava lá e conta pra gente como foi esse Flamengo-Juventude. Valeu, pessoal. Uma tarde animada para os torcedores do Flamengo. Vitória de 4-2 sobre o Juventude. Campeonato Brasileiro. O Flamengo chega aos 54 pontos na competição, se aproxima da turma de cima, especialmente Palmeiras e Fortaleza, que empataram em confronto direto nesta rodada. Um jogo, como eu disse, animado, uma tarde animada aqui no Maracanã, 56 mil torcedores presentes. O Flamengo abriu o placar rapidamente com Michael, substituto de Bruno Henrique, que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo, não jogou nessa partida contra o Juventude. Então o Michael abriu rapidamente o placar, 1-0, e ainda no primeiro tempo, embora o Flamengo tivesse mais posse, fosse melhor em campo, sofreu um contra-ataque muito rápido e aí o Gilberto empatou 1-1. Na segunda etapa, aí o Gerson foi derrubado na área, um pênalti muito reclamado pelo Juventude, mas o Gabigol voltou a marcar. O último gol tinha sido em 20 de julho contra o Criciúma em Brasília, também de pênalti, mais de 3 meses de jejum e 14 jogos em sequência. Aí isso chegou ao fim, então o Gabigol marcou seu 5º gol na temporada 2024. O Flamengo depois ampliou com a Arrascaeta, 3-1, o Emerson Carioca diminuiu para 3-2, muitos rubro-negros reclamam de uma falha do Rossi no lance, e aí o Nenê entrou em campo. Depois houve uma discussão com o árbitro Braulio da Silva Machado, acabou expulso. O torcedor do Flamengo ainda brincou com marchinha de carnaval, dá chupeta para o Nenê não chorar, uma provocação da torcida rubro-negra. Plata, por fim, encerrou aqui o placar no Maracanã, 4-2, foi o primeiro gol do equatoriano com a camisa do Flamengo. Então já somos poucos, né? E para mim o que eu miro agora é esse jogo, né? Claro que a final está aí, a final é o jogo do ano, no quesito final, e todo mundo sabe a importância que tem esse título aqui, jogar na frente da nossa torcida, e preciso de todo mundo. Então, alguns vão jogar e outros vão descansar, mas sempre pensando em vencer do Inter, que é o mais importante. Sim, se não é importante, muito importante, que principalmente o atacante que vive de gol, de números, e voltar a marcar, né? Isso sempre dá mais confiança para eles, né? Porque realmente todo atacante passa por fases goleadoras, depois fases de seca, entre aspas, e voltar a quebrar esse jejum aí é importante tanto para o Gabi como para o Plata, e são jogadores importantes para mim. Ao fim do jogo, a torcida do Flamengo já começou a esquentar o clima para a decisão da Copa do Brasil no próximo domingo, sem ser neste fim de semana, obviamente. No outro domingo se inicia a decisão da Copa do Brasil, o jogo de ida é no Maracanã. A torcida do Flamengo cantou "Acabou o amor, isso aqui vai virar um inferno", em referência ao jogo de 2022. O Flamengo virou sobre o Atlético Mineiro nas oitavas de final da Copa do Brasil. Aquele jogo do inferno, o Gabigol falava. Então o clima já esquenta para a decisão da Copa do Brasil. Mas antes o Flamengo enfrenta o Internacional no meio de semana no Beira-Rio, fora de casa, jogo atrasado do Campeonato Brasileiro. Já o Juventude, no próximo fim de semana, no outro sábado, encara o Fortaleza dentro de casa, em Caxias do Sul. Números de Gabigol, que voltou a marcar, olha aí.
Números do atacante rubro-negro contra o Juventude e rankings enquanto esteve em campo. 1 gol, 2 chances criadas, 3 finalizações, liderando esses 3 quesitos. 2 finalizações certas, aí fica em segundo e também lidera ações na área rival. Teve 9 ações na área rival, o Gabigol, que não marcava desde o dia 20 de julho. Gol do Gabigol, vitória rubro-negra, derrota do Juventude, que anunciou aí nas suas redes sociais a saída, a demissão do técnico Jair Ventura. O Esporte Clube Juventude, por meio de seu departamento de futebol, confirma a saída de Jair Ventura do comando da equipe principal. Além do treinador, deixam o clube os auxiliares Emílio Faro e Antônio Macedo. E aí eles lembram que o Jair chegou em julho deste ano, na sua segunda passagem pelo Verdão. Pelo comprometimento, sempre tem aquele agradecimento, né? E profissionalismo ao longo do trabalho, o Esporte Clube Juventude deseja sucesso a Jair Ventura na sequência de sua carreira. Portanto, está aí a saída do Jair Ventura do comando do Juventude. Michael, que abriu o caminho aí dessa vitória rubro-negra, falou depois do jogo. Vamos acompanhar. Então, a lesão ela é sempre ruim, né? Não estava acostumado a ter lesão. Acho que tive uma lesão até então, agora é segunda. Não é fácil, é chato. Você tem que se dedicar mais, tem que trabalhar mais, tem que fazer muito mais trabalho de força, né? Mas tudo bem, eu posso fazer aquilo que está no meu alcance. O que está no meu alcance? Trabalhar, se dedicar, ter uma tranquilidade de saber que a lesão não faz parte daquilo que eu quero, mas daquilo que veio a acontecer, e ter uma tranquilidade mental para que você possa debater com você mesmo. Calma, esse é um processo, isso vai passar, nem tanta alegria é para sempre, nem tanta tristeza é para sempre, sabe? Como as vitórias e derrotas, elas vão oscilando. Então, fui muito abençoado por ter pessoas ao meu lado, sabe? Por ter também um staff do Flamengo também ao meu lado, sabe? O meu pessoal. Então, trabalhei, me dediquei para estar aqui agora, para dar o meu melhor em prol do Flamengo, para dar o meu melhor em prol do grupo, para tentar ajudar da maneira que eu puder, sem querer ser melhor que ninguém, mas dando o que eu tenho de melhor para contribuir com o meu grupo. Então, fico muito feliz por ter ajudado e por estar ajudando aí. Esse resultado aí do Criciúma, ele é muito bom para o Flamengo e para o Internacional, né? Que são os times que estão ali disputando aquela 4ª vaga do G4, né? O Flamengo está ali, o Internacional está chegando, então o campeonato, né, é uma loucura. Olha aqui, você acha que a expulsão do Nenê foi exagerada? Ário, é o seguinte, se ele foi expulso, é porque ele falou alguma coisa para o juiz, né? Ele não ia ser expulso com 3 minutos em campo se não tivesse falado alguma coisa para o juiz que o juiz não gostou. E na hora da transmissão, o pessoal que estava trabalhando fez a leitura labial e o árbitro disse, olha, você me ofendeu. Ele falou alguma coisa. Então eu espero para ver o que vai sair na súmula, mas eu imagino que o cara não vai expulsar o Nenê, porque olhou para o Nenê e não gosta dele e vai expulsar o Nenê. Aconteceu alguma coisa ali. Pelo menos é o que eu acho. Poderia ter sido mais fácil a vitória do Flamengo sobre o Juventude se o time não cometesse alguns erros recorrentes e que se repetem com diferentes treinadores. Primeiro, depois de fazer um bom começo e abrir o placar pressionando a saída de bola da equipe gaúcha, o erro de Gerson, que ao invés de finalizar tentou um passe para Gabriel e o goleiro, também Gabriel do Juventude, interceptou o cruzamento, iniciando a jogada do gol de Gilberto, que já havia levado perigo numa jogada anterior em rápida transição ofensiva. Vem o segundo tempo, depois desse empate parcial em um gol para cada lado, e o Flamengo tem um presente. Um erro bizarro da arbitragem, que marcou também 2 pênaltis bizarros para o Palmeiras, um também que não tem o menor sentido contra o Fluminense a favor do Vitória. Enfim, marcou pênalti, que não houve no Gerson, o Flamengo faz 2-1. A partir daí as coisas ficam mais fáceis, o Juventude sai para o jogo, o Flamengo chega a um terceiro gol, tem o 4º gol mal anulado, do Ayrton Lucas, não vi falta alguma do lateral do Flamengo naquele lance, mas enfim, essa é a arbitragem brasileira. Aí sofre um gol num erro do goleiro Rossi, que foi o chamado goleiro mão de alface, né? Depois chega mais um gol com Plata, fecha a conta,
volta, já com um homem a mais, depois de uma expulsão do Nenê, que é o zero e vencer e reclamar da arbitragem, parece que passou do ponto dessa vez e tomou um cartão vermelho. E assim o Flamengo vence a partida e encosta até, de certa forma, fica mais próximo, digamos assim. Encostar um pouco demais, mas com um jogo a menos, tem a chance de encostar nos líderes. Palmeiras tropeçou e pode o Flamengo se aproximar dos ponteiros do campeonato. Mas para isso tem que levar a sério o Campeonato Brasileiro. Mas não parece ser isso que está em pauta, não. Mais uma vez, a Copa do Brasil é a clara prioridade rubro-negra. Quarta-feira tem um jogo atrasado contra o Inter pela Série A e no domingo enfrenta o Atlético Mineiro. Detalhe, o Galo também tem jogo decisivo. Vai jogar inteiro, claro, terça-feira na Argentina contra o River Plate, valendo vaga na final da Libertadores. Por que não o Flamengo poderia dar importância a esse jogo de quarta-feira, buscando se aproximar dos líderes, quem sabe, para numa eventual reviravolta na tabela sonhar com o título brasileiro? Mas a tendência é mais uma vez o Flamengo desprezar qualquer possibilidade de brigar pela Série A. O negócio desse Flamengo aí, do Rodolfo Landim, do Marcos Braz, com qualquer treinador, é brigar pelas copas. Eu vou fazer uma análise dos dois tempos do Flamengo aí, depois a gente faz uma análise individual de atuação de alguns jogadores que me chamaram a atenção, tanto de maneira positiva quanto de maneira negativa. No primeiro tempo, o Flamengo foi melhor grande parte da partida, dos 45 minutos iniciais. Foi uma postura que muita gente já imaginava, o Flamengo tentando ter mais a posse de bola, fazendo uma marcação sob pressão, uma intensidade muito alta, um estilo de jogo que a gente já conhece do técnico Felipe Luiz, e diante do Juventude não foi diferente. Até porque o Juventude veio com a estratégia de se defender e sair na boa, ou seja, tentar achar o gol em erro do Flamengo. Pois bem, o Flamengo conseguiu abrir o placar ainda no primeiro tempo, um placar de 1-0. E rapaz, estou vendo aqui agora o Vitória fez gol em cima do Fluminense, resultado horrível para o Fluminense. Pois bem, aí o Flamengo conseguiu abrir o placar, uma boa jogada, o Gerson jogando muita bola, eu já vou entrar nas atuações individuais. Depois o Juventude conseguiu empate e assim as equipes foram para o intervalo empatando em 1-1. O Flamengo teve mais posse de bola, 59% da posse de bola no primeiro tempo, finalizou mais, o Flamengo chegou a finalizar 8 vezes, mas é um problema que o Flamengo está tendo, não só com o Felipe Luiz, desde a época do Tite já era assim, cria muitas oportunidades, mas aproveita poucas chances. Essa é a verdade. No segundo tempo, o técnico Felipe Luiz manteve o time, o Flamengo conseguiu fazer 2-1, depois chegou ao terceiro gol, 3-1, mas logo depois sofreu um gol do Juventude, e aí ficou aquela apreensão como que seria o Flamengo, se o Flamengo iria sentir o golpe, mas depois de ter feito o segundo gol, o Juventude acabou perdendo um jogador acabou sendo expulso, que foi o Nenê, com 4 minutos em campo. Acho que ele falou alguma coisa ali pro árbitro, e o árbitro deu um cartão vermelho para ele, ou seja, o Nenê prejudicou muito o Flamengo, o Juventude. E aí ficou 3-2, Flamengo com 1 a mais, jogando melhor, o Juventude, que já não estava muito bem, acabou ficando ainda pior em campo, e aí o Flamengo conseguiu fazer o 4º gol já no finalzinho, mais uma vez o Gerson participando. O Gerson participou dos 4 gols, tá? O Gerson participou dos 4 gols, um deles foi do Gabigol, já vou falar sobre isso, e o Gerson jogando muita bola novamente. Já vou entrar aqui nas atuações individuais de cada jogador. Eu quero mencionar o Gerson, eu não posso deixar de falar do Gerson. Repito, ele participou dos 4 gols, jogou muita bola, tomando conta do meio de campo, muita bola mesmo. O que me chama a atenção é a parte física do Gerson. Teve um pique que ele deu, uma corrida que ele deu aos 41 minutos do segundo tempo, antes mesmo do 4º gol, que foi espantosa a corrida que ele deu. Tanto é que na transmissão falaram sobre isso. Gente, olha o pique do Gerson. Ele jogou muita bola nesse sábado diante do Juventude e, repito, participando dos 4 gols. Outro que me chamou a atenção de maneira positiva, o Arrascaeta. Eu acho que ele teve uma boa movimentação, fisicamente ele se mostrou melhor do que nos outros jogos, ainda longe de ser aquele Arrascaeta que a gente já conhece, tá? Longe de ser o Arrascaeta que a gente já conhece, mas querendo ou não, ele mostrou uma evolução no meio de campo do Flamengo. Acho que ele fez uma boa partida. Outro que jogou bem, o Wesley, para mim, fez uma baita partida e, repito, é um jogador que cresceu tecnicamente, taticamente e fisicamente. Ele vem de 6 jogos como titular e os 6 jogos ele foi bem. O torcedor do Flamengo precisa enxergar dessa maneira. Aquele que criticava o Wesley, e sem nenhum problema criticar, tá, gente?
Não tem nenhum problema você criticar, até porque as críticas eram justas. Ele estava jogando muito mal, mas aí ele vem crescendo. Quando começou na Copa América ele já vinha jogado bem. Quando começou a possibilidade de ele ser vendido à Atalanta, ele já estava numa evolução e agora ele está jogando muita bola. Hoje, para mim, é titular absoluto na lateral direita do Flamengo. Quem me chamou a atenção de maneira negativa? O Gabigol. Embora ele tenha feito um gol de pênalti, tenha botado um ponto final no jejum dele de 14 partidas sem marcar, mas a atuação dele, no tempo que ele ficou em campo, ele foi substituído ali por volta dos 25 minutos do segundo tempo, foi uma atuação terrível fisicamente, taticamente, perdido em campo, parece um jogador em fim de carreira, e eu falo isso com todo o respeito ao Gabigol, que eu considero um grande jogador. Não acho que desaprendeu, não acho que esqueceu de fazer gol, não acho isso. Agora, o que acontece com ele é algo que a comissão técnica do Flamengo, a diretoria do Flamengo, precisa avaliar. Eu acho que não vale a pena manter o Gabigol para a próxima temporada, ele jogando desse jeito. Gente, nem com minutagem ele conseguiu mostrar serviço com a camisa do Flamengo. O Gonzalo Plata, que entrou no lugar dele, entrou Gonzalo Plata e Alcaraz nos lugares de Michael e Gabigol. Gostei do Gonzalo Plata, inclusive ele foi o autor do 4º gol do Flamengo. Gostei muito da movimentação dele, entrou bem. Gostei do Michael, que fez o primeiro gol do Flamengo no duelo com o Juventude. Michael, inclusive, vai ser o substituto do Bruno Henrique no primeiro jogo da final da Copa do Brasil. Gostei do Everton Araújo, que entrou na vaga do De La Cruz. Não gostei do Alcaraz, eu posso estar enganado, mas até o momento o Alcaraz não justificou o valor investido pela contratação dele. Então são jogadores que me chamaram a atenção de maneira positiva. O Ayrton Lucas fez uma má partida novamente, jogou muito mal. Gostei do Pulgar. De maneira geral, gostei muito do coletivo do Flamengo, mas se for destacar de maneira positiva atuações individuais, repito, o Wesley, Gerson jogaram muita bola nesse sábado contra o Juventude. Eu já ia esquecendo dele, Léo Ortiz. A saída de bola com o Léo Ortiz na zaga é outro nível. Vene, então você é a favor do Fabrício Bruno na reserva? Não, eu sou a favor do Fabrício Bruno ao lado do Léo Ortiz. O Léo Pereira não fez uma boa partida, Inclusive, o primeiro gol do Juventude tem falha dele, na minha opinião, na minha visão. Não sei o que vocês pensam. Então, e o Flamengo, inclusive, uma curiosidade, não fazia 4 gols em um jogo desde o dia 3 de julho, naquela vitória em cima do Atlético Mineiro, quando venceu por 4-2. E hoje faz o mesmo resultado diante do Juventude. Gostei demais da postura do Flamengo ofensiva. Tá pronto para pegar o Atlético Mineiro? Calma, ainda é cedo para cravar isso. Tem mais um jogo antes do duelo com o Atlético Mineiro, que será contra o Internacional no próximo dia 31, ou seja, quinta-feira que vem. Pois é, Flamengo 4, Juventude 2. Poderia ter sido uma goleada maior e um placar mais folgado, sem levar 2 gols, né? Levou um gol num contra-ataque que a defesa estava toda lá na frente. Sim, é verdade que a gente sabe que quando se joga assim, você corre mais riscos. Sim, o Felipe Luiz já tinha dito que é um risco que ele admite correr, mas é sempre bom tentar evitar, né? E no segundo gol do Juventude, vamos e convenhamos, foi um frangaço do Rossi. Um frangaço. O Rossi que vinha bem nos últimos jogos, mas aquela bola, com as mãos para cima, a bola bater na mão dele e entrar, é a chamada mão de alface. Um goleiro da categoria do Rossi não pode, simplesmente não pode tomar aquele gol. Queria que vocês me dissessem quais foi para vocês o gol mais bonito do jogo. Michael, Gabriel, Arrascaeta ou Plata? Eu queria que vocês, nessa enquete, levassem em consideração não apenas o chute final, mas a jogada como um todo. Claro que o gol do Gabriel é um gol de pênalti. O que você pode levar em consideração é a jogada de entrada do Gerson, né, que acaba levando um chambão dentro da área. Confesso a você que eu achei o pênalti meio mandrake, mas não interessa, foi pênalti e o Gabriel, enfim, quebrou um jejum que era o mais longo da sua carreira já, né? E ele bateu bem o pênalti e fez o gol do Flamengo. Então eu coloquei as 3 opções lá. Qual foi o gol que para você foi o mais bonito? Michael, uma boa jogada, uma jogada que acaba nos pés do Arrascaeta, que chuta, que o goleiro defende, que o Michael domina, traz para dentro e acaba batendo no canto direito do goleiro, no canto esquerdo dele, que estava na frente.
o do Gabriel ou do Plata, que tem várias situações, né? O Alcaraz dá um lançamento lindo para o Gerson, que, como digo na manchete da capa do jornal, foi um monstro, mais uma vez, e aí ele toca para o Plata, que muito espertamente dá um toquinho e tira a bola do goleiro. RMP, o Flamengo é outro time, mas o goleiro Mão de Alface está me preocupando. Pois é, concordo, quer dizer, não estava preocupando, né? Esse frango de hoje é que foi preocupante, eu concordo com você. Mas o Rossi vinha bem, chegou a pegar pênalti e tudo, né? Mas, de fato, esse tipo de gol não pode levar. Mas é bom a gente recordar. E esse jogo, a gente hoje teve duas péssimas notícias, né? Uma péssima notícia, uma notícia péssima e a outra ruinzinha, que foram exatamente os terceiros cartões amarelos do Arrascaeta, essa é a péssima, e a do Léo Pereira, que também não vai jogar. Do Léo Pereira nem acho tão grave. Entra o Fabrício Bruno, você vai fazer uma zaga com o Léo Ortiz e Fabrício Bruno, uma zaga extremamente eficiente. O Flamengo joga no dia 30 contra o Internacional, mas no dia 3 contra o Atlético Mineiro, no primeiro jogo da final da Copa do Brasil. Será que o Felipe Luiz não vai poupar? O Felipe Luiz poupou contra o Fluminense. Embora ele tenha assumido dizendo que não gosta da ideia de poupar, ele poupou contra o Fluminense. E nós perdemos feio para o Fluminense, né? Se tivéssemos ganhado aquele jogo, por exemplo, estaríamos com 57 pontos, com um jogo a menos. Poderíamos ir a 60, mas a sensação que eu tenho, e até por uma decisão da diretoria, eu acho que o Flamengo vai poupar de novo. Acho que o Flamengo vai poupar. Bom, a Arrascaeta já está poupado pelo cartão amarelo, que é um problemaço. Como é que vai montar esse meio campo? Eu não entendi ele hoje muito não começar com o Alcaraz. Sinceramente, não entendi. Mas possivelmente vai ser... Pulgar não joga. Everton Araújo, Gerson e Arrascaeta e Alcaraz. E aí bota alguém na ponta direita, como o Gonzalo Plata. É um quebra-cabeça esse jogo. É um quebra-cabeça. E é um quebra-cabeça nas vésperas do primeiro jogo da Copa do Brasil, da final da Copa do Brasil, que o Flamengo precisa ganhar e ganhar bem. Então eu tenho quase certeza que ele vai poupar. Ele vai poupar bastante gente nesse jogo. O que é uma pena, porque o Flamengo, se ganhar o Internacional, ele ainda tem um certo direito de sonhar pelo brasileiro. É isso aí, nação. Agora é virar o canhão para a partida contra o Internacional pelo Campeonato Brasileiro e logo em seguida a final contra o Atlético Mineiro pela Copa do Brasil. Mengão que está na grande final. Mas falando de Campeonato Brasileiro, dá só uma olhada como ficou a classificação do Brasileirão e eu gostaria da sua opinião se você acha que o Mengão ainda tem possibilidades de ganhar o título do Campeonato Brasileiro. Olha só, nação, nesse momento o Botafogo está com 64 pontos, tem 31 jogos, né? Ele venceu o Bragantino por 1-0 e conseguiu chegar nessa colocação aí, nessa pontuação, perdão. O Palmeiras está na segunda colocação com 61 pontos, ficou 3 pontos atrás do Botafogo. O Palmeiras empatou com Fortaleza, que está na terceira colocação, foi um jogo direto, e ficou com 57 pontos, 31 jogos. O Mengão está na quarta colocação, 54 pontos, com 30 jogos. 30 jogos. Se venceu o Internacional, olha só, o problema é esse aqui, ó, a próxima partida é contra o Internacional. O Internacional tem 52 pontos e 30 jogos, né? Caso o Flamengo vença o Internacional, o Flamengo chega a 57 pontos e aí empata aqui com Fortaleza. Mas o Internacional, se ele vencer o Flamengo, ele passa o Flamengo e chega a 55 pontos e tira o Flamengo da zona de classificação direta para a Libertadores da América, né? O G4, o famoso G4, que é a classificação direta sem ter aquele playoff antes, que seria a quinta e a sexta colocação, né? Aquela repescagem da Libertadores da América. E falando agora de zona de rebaixamento, dá só uma olhada, ó. Olha só como tá complicado aqui embaixo. Atlético Paranaense, Bragantino, Juventude, que entrou ontem na zona do rebaixamento, após perder pro Flamengo. Aí tá o Corinthians, olha só, com 32 pontos na 18ª colocação. O Cuiabá com 27 pontos e o Atlético Goianiense, que na minha opinião praticamente já está rebaixado, com 22 pontos. Então assim ficou a classificação do Campeonato Brasileiro. E aí, na sua opinião, matematicamente ainda tem chance do Mengão conquistar o título do Campeonato Brasileiro? Dê a sua opinião, comenta aí embaixo, sua opinião é importantíssima aí pra gente, tá bom, nação? Muito obrigado por vocês estarem aqui até o final do vídeo, não se esqueça, ó, dá aquela moral. O Flamengo é um dos clubes mais tradicionais e vitoriosos do futebol brasileiro.
Aqui está uma lista detalhada dos principais títulos conquistados pelo Flamengo ao longo de sua história. Títulos nacionais. Campeonato Brasileiro, Brasileirão. 7 vezes, 1980, 1982, 1983, 1992, 2009, 2019, 2020. Copa do Brasil. 3 vezes, 1990, 2006, 2013. Copa dos Campeões. 1 vez, 2001. Títulos internacionais. Copa Libertadores da América. 2 vezes, 1981, 2019. Mundial Interclubes, Copa Intercontinental. 1 vez, 1981. Copa Mercosul. 1 vez, 1999. Copa Ouro Sul-Americana. 1 vez, 1996. Títulos estaduais. Campeonato Carioca. 36 vezes, 1914, 1915, 1920, 1921, 1925, 1927, 1939, 1942, 1943, 1944, 1953, 1954, 1955, 1963, 1965, 1972, 1974, 1978, 1979, 1979, especial, 1981, 1986, 1991, 1996, 1999, 2000, 2001, 2004, 2007, 2008, 2009, 2011, 2014, 2017, 2019, 2020. Taça Guanabara. 24 vezes, 1970, 1972, 1973, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1984, 1988, 1989, 1995, 1996, 1999, 2001, 2004, 2007, 2008, 2011, 2014, 2018, 2020, 2021. Principais títulos conquistados pelo Flamengo ao longo de sua história. O clube tem uma enorme base de torcedores e uma trajetória marcada por grandes conquistas tanto a nível nacional quanto internacional.